Por vezes nós falamos por aqui sobre filmes, séries e livros de ficção científica, mas falando no gênero, nós não podemos ignorar também a sua força nos videogames. Muitos são os universos dos games que trazem excelentes histórias de ficção científica, e foi a busca por uma celebração de muitos desses universos que deu origem a Nível Secreto. Criada por Tim Miller, que também foi a mente por trás de Love, Death and Robots, a série é uma antologia de animações curtas, cada uma baseada em uma franquia dos videogames. E como fãs de ficção científica nos videogames, nós já conferimos 8 dos episódios que chegam na Prime Video agora dia 10 de dezembro. Portanto, boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é a Sora. Eu sou o Matheus. E hoje estamos aqui para falar de Nível Secreto. Uma série que mistura Warhammer 40.000, Unreal Tournament, Concord e até Pac-Man. Mas será que essa é uma ideia que funciona? É o que a gente vai comentar agora. Mas antes, deixa eu ajudar vocês com uma coisinha. Chegando o fim do ano, época de amigo secreto, e você ainda tá em dúvida sobre o que dar de presente? Tá preocupado de dar aquele presente estranho que acaba não agradando? Então, vá de Insider. A Insider é uma marca extremamente versátil e estilosa, que oferece roupas ideais para todo tipo de ocasião. E o melhor de tudo é que ela não é só visual, não. As peças da Insider são extremamente confortáveis, produzidas com tecido ultra macio, tecnologia anti-odor e regulação térmica. Sem contar que na loja você encontra ainda os Kits Insider, com conjuntos completos e kits de peças. Assim você não dá um presente qualquer, mas sim um estoque com as peças favoritas do seu presenteado. E sabe o melhor? Se acontecer do presente acabar não servindo, a Insider disponibiliza um processo de troca simples e rápido. Assim todo mundo pode passar as comemorações de fim de ano sem dor de cabeça. Espalhe conforto nesse final de ano com a Insider. Para isso, é só acessar o link na descrição e usar o nosso cupom PANDORA15 para ter um desconto super especial na sua compra. Apesar de nas animações o Tim Miller ser conhecido por Love, Death and Robots, para quem tá aí dentro dos jogos, ele é mais conhecido pelo seu envolvimento na Blur, o estúdio dele, que é responsável por fazer trailers de vários jogos. Uma coisa muito comum nos trailers da Blur é que eles fazem animações muito boas. O que vem à mente aqui, primeiro, pra mim, é o Old Republic, que tinham animações assim, que o pessoal falava muito, é melhor do que os filmes de Star Wars. E sempre que saía um trailer da Blur, o pessoal falava a mesma coisa. Deveria ser um filme, deveria ser um filme, deveria ser um filme. Então, essa série, O Nível Secreto, foi desenvolvido meio que para suprir esse clamor do público. Então, se fizéssemos finalmente um filme como a gente faz trailers. Não foi filme, na verdade foi a série, e é um conceito interessante porque são várias propriedades intelectuais de diferentes estúdios, de diferentes plataformas. Não é necessariamente um crossover à la Detona Ralph, mas por si só é uma ideia muito boa de se ver pra gente que é fã de jogos, e principalmente jogos de ficção científica, porque tem alguns dos títulos mais importantes do gênero. Só ver, o Warhammer 40.000 ali já foi suficiente pra me vender essa série. É curioso porque eles pegaram franquias extremamente famosas, como é o caso da Warhammer, Pac-Man tem episódio, Armored Core, e juntaram com umas coisas meio assim polêmicas, como é o caso do Concord, que ganhou um episódio também, é um dos maiores fracassos da história da Sony. Do Concord é engraçado porque, aqui, né, óbvio, animações como essa demoram meses para ser feitas. Então provavelmente eles estavam trabalhando no episódio de Concord, acreditando que quando o episódio fosse sair, eles estavam esperando que o jogo não só ainda existiria, como seria possível chamar jogadores para ele. O que mostra a força e também uma das principais reclamações com a Nível Secreto. Porque assistindo a gente vê que a série tem um nível muito bacana mesmo, de animação. E assim, nós começamos pelo episódio do Warhammer, que eu não sei se vai ser o primeiro que vai ser lançado lá na Prime, assim, na ordem, se ele vai estar em primeiro. Mas, de fato, eles conseguiram pegar aquela atmosfera grimdark e colocar ali de uma forma que ficou excelente.
É a história do Titus, então é um personagem muito querido aí, o cara dos Ultramarines. E você vê, né? É um episódio até que quase não tem falas, porque você vê os Ultramarines brigando com aqueles bichos e várias referências a Lord Warhammer. É, assim, um prato cheiaço pra quem gosta desse universo. E até me deixou bastante animada pra série de Warhammer da Amazon. Isso. Porque se for pelo menos parecido... Mas tem que ser uma animação pra ter a mesma qualidade. Tem isso. Se pelo menos chegar perto do que essa animação chegou na representação de Warhammer 40.000, olha, vai ser bom. Ela é até uma continuação canônica do Space Marines. Ele foi lançado, pensado como uma continuação canônica. Não precisa ter jogado o jogo para entender, até porque não tem tanta história assim. É muito mais focado na ação. E visualmente acerta muito. E eu acho que é porque talvez o episódio de Warhammer, dos que a gente viu, ele é o melhor. Não é meu favorito, mas ele é o melhor. Porque o co-diretor da Blur é o Dave Wilson, que ele vem fazendo trailer do Warhammer desde o Warhammer Dawn of War. Então tem muito tempo, ele tá muito dentro dessa franquia. E eu acho que tem muito acerto, não só na ação, mas, por exemplo, tem um jogo de câmera que eles fazem na hora que começa um ataque de uma das criaturas do caos contra os Ultramarines, que a câmera pausa e circula a ação. E isso é uma homenagem aos dioramas de Warhammer. Então ele não tá indo só nos jogos, não só no Space Marines, mas respeitando e fazendo homenagem a toda a identidade que o Warhammer tem. Que ele pega um pouco da homenagem à origem verdadeira do Warhammer, né? Que é uma franquia muito conhecida pelos videogames, mas que nasceu como um jogo de miniaturas, e ela é gigante até hoje como um jogo de miniaturas. Mas assim, esse primeiro episódio deixou uma impressão mega positiva. Eu acho que ele até remete muito a toda essa cultura de animações de Warhammer que já existe aí na internet. Ele lembra muito. Mas aí a gente vai para os episódios seguintes, né? E assim, tem episódios muito bons. Sim. Esse de Warhammer 40.000 é maneiro demais. O do Dungeons & Dragons O Dungeons & Dragons é muito bom também. Principalmente para quem conhece Dungeons & Dragons, porque ele faz um grande fanservice. Ou se você só assistiu Caverna do Dragão nas manhãs da Globo, ele faz um fanservice muito bom. A gente teve acesso antecipado aos episódios. Por isso, a gente recebeu, eu não sei se vai sair na ordem que vai sair agora no dia 10, que é a estreia da primeira leva de episódios. Por isso que a gente tá falando assim, o primeiro for Warhammer. Se não for quando vocês estiverem assistindo, é por causa disso. Depois, o segundo que a gente recebeu foi o Unreal Tournament. Nossa. Que também é um episódio muito bom. E tal como o Warhammer 40k, ele tem o mesmo DNA de focar na ação da franquia. Porque eu acho que a Blur é muito boa em animar ação. E a animação de ação do Unreal é muito bom. A gente tem ali coisas como você ouvir o narrador do Unreal, pra quem jogou. É muito bom. Aquele fanservice perfeito. Isso. Assim. Tem um momento que tem o famoso Rocket Jump, que Unreal tornou algo extremamente popular e existe nos jogos até hoje. Tem as armas clássicas. Só que o legal é que enquanto o Warhammer eles isolaram um pedacinho da história para dar as cenas de ação, o Unreal eles aumentaram a história conhecida. Um episódio chamado Zen, que é a história de um robô que se rebela contra os humanos e basicamente ele é o culpado, né, para punir os robôs. Se cria o torneio Unreal. E aí a gente tem todo, né, os robôs enfrentando os humanos e aprendendo, e acaba e tudo mais, né? Não posso dar spoiler, tem que assistir. O Warhammer e o Unreal Tournament são os dois grandes destaques desse episódio que a gente já recebeu. E o Dungeons & Dragons. E o Dungeons & Dragons, que a animação é muito boa. Mas no Dungeons & Dragons, você já começa a perceber alguns problemas conceituais com toda a ideia da série. Ela já tem um problema que vai ser recorrente ali. Apesar de não ser um episódio de ficção científica, eu confesso que eu gostei muito, principalmente por causa da parte visual mesmo. A representação desse universo. Tem um momento que, né, Dungeons & Dragons, então aparece um dragão. E, cara, é muito da hora. Tem toda uma aventura, uma mini aventura que rola ali no decorrer do episódio, que, assim, é suficiente. Não é assim, meu Deus, que incrível, mas é suficiente. Mas essa série tem isso.
ela é muito boa visualmente. Muito boa mesmo. Mesmo que tenha o problema de os episódios serem muito parecidos entre si. E aí que entra talvez o principal, não é bem um problema, a escolha conceitual de Nível Secreto. Love, Death and Robots é basicamente vários artistas trabalhando com ideias soltas no mesmo produto. Uhum. Nesse é o oposto. São várias ideias trabalhadas pelos mesmos artistas. Sendo assim, tem ali um negócio que o episódio do Concorde e o episódio do Outer Worlds é muito parecido. O do Warhammer e do Unreal é muito parecido. Todos são no estilo da Blur. E o episódio do Sifu, até acho engraçado, no trailer, eles demonstram as cenas mais artisticamente diferentes. Sim. Mas o episódio em si também é igual à animação em todos os outros. Pra vocês terem ideia, até o episódio de Pac-Man é parecido visualmente com por exemplo, Warhammer, com Outer Worlds. Isso não é necessariamente bom. Não é necessariamente ruim também. Mas causa uma certa fadiga. Essa série, se ela for comparada frente a frente com Love, Death and Robots, ela não vai sair bem. Ela não vai sair bem, o público não vai gostar porque é uma ideia completamente diferente, ela é muito mais comportada. Tanto que o Pac-Man, eles não adaptaram o estilo do estúdio para o jogo. Eles inventaram uma ideia que, particularmente, eu acabei gostando, depois de pensar sobre ela, pro estilo. Então você não vai encontrar um negócio de uma arte diferente, depois outra, que é um dos principais chamarizes do Love, Death and Robots. O desse se você gosta do jogo, você vai ver uma animação de 20 minutos dele no estilo Grimdark. Mas você imagina, o Pac-Man, ele é inerentemente um negócio bonitinho, colorido, simples. E eles pegaram e transformaram o Pac-Man numa ficção científica extremamente absurda de sobrevivência num planeta hostil, de traições e profecias e clones e repetição e todo um negócio de possivelmente engenharia genética, inteligência artificial. Tentaram fazer um Warhammer Grimdark, sei lá, só que, cara, não combina com É estranho, Pac-Man. porque poderia combinar se fosse uma coisa mais criativa, mas eu acho que do jeito que foi feito não ficou tão bacana, não. Poderia ser melhor. Poderia ter sido um pouco melhor porque ele entra nesse problema principalmente depois que a gente já tinha visto 5 episódios, aí você quer ver uma coisa um pouco diferente. Você imagina, o Pac-Man vai ser, né, uma mudança da ação violenta, cheia de sangue que a gente viu até agora. E não é um curta de ação violenta, cheia de sangue. Eu não acho ruim adaptar a ideia. Na verdade, eu gosto de ver o que você faz com ideias que não são suas e como você modifica elas. Mas quando todas as outras ideias, todos os outros curtas são exatamente isso, não tem mais esse mesmo impacto. Eu gosto da tentativa, mas eu não gosto da execução. Isso exemplifica bem porque o Nível Secreto vai dividir bastante as pessoas. Porque se você gosta dessa noção, esse estilo bem específico de animação, de ambientação e de narrativa, você vai gostar. Agora, se você quiser um pouquinho de variedade, vai ser a mesma coisa violenta, a mesma coisa cheia de sangue. E tem um outro problema também, é que a Love, Death and Robots, apesar de serem episódios curtos, tem episódio que não bate nem 5 minutos, ela tem historinhas assim que são contidas, né? O episódio tem alguma coisa que acontece. Essa série, ela não dá tanta impressão disso. A impressão que dá é que você tá assistindo a E3, estão passando vários trailers cinematográficos lá, bem trabalhados dos jogos pra vender, sabe? E quando está pra coisa começar a ficar boa, de fato, a história acaba. É exatamente isso que eu falei, que você começa a ver principalmente no Dungeons & Dragons. Pra gente, ele vem logo depois do Unreal, que tem uma história muito boa até, apesar de ainda ser vá conhecer o jogo. Mas o Dungeons & Dragons, quem já jogou Warcraft, quem já jogou qualquer RPG, que tem sempre a animação quando você compra a expansão, ele é bem isso. Uhum. Ele parece um trailer de E3 do Dungeons & Dragons e não uma animação de uma antologia de Dungeons & Dragons. É claro, parece óbvio. Você pega uma empresa que faz trailer pra fazer animação, vai ficar com cara de trailer.
Mas, assim, sinceramente, eu acho que se você não conhece o jogo, se você não gosta do jogo, se você não tem um valor nostálgico pelo Unreal Tournament, ele não entrega o suficiente pra você falar isso funciona como uma ideia única em um vácuo. Uma ideia completa. É tudo muito genérico, se você for olhar por esse lado. Principalmente o do Concorde. Já era um jogo genérico. Aí você faz uma animação adaptando pra algo um pouco mais igual. É muito... O do Concorde, pra mim, é o mais fraco. Disparado. Assim, até o Outer Worlds, que é um mundo, assim, bem diferente nos videogames, ficou ali muito contido, muito parecido com tudo, sabe? E essa parte, assim, me desagradou. E, assim, eu acho que talvez, assim, pra quem gosta dos jogos, sejam episódios bacanas, mas nem tanto assim, sabe? Você pode achar maneiro pelo fanservice, por estar vendo uma animação daquilo ali, só que aí fica um gosto de quero mais. Eu acho que talvez tivesse sido melhor realmente se eles tivessem focado em fazer animações inteiras, por exemplo, de Warhammer 40.000, de Unreal Tournament, se eles desenvolvessem aquela ideia que começou ali no episódio, ia ser muito bacana. Essa coisa de dar essa impressão de que são animações pra vender jogo. Dá muito essa impressão. Não agregou tanto na série, não. Parecem, assim, ideias de... vamos levar isso aqui pros executivos e ver se alguma dessas séries são feitas. Eu acho igual, por exemplo, o Outer Worlds. Eu gosto do jogo, eu joguei. E ainda assim, eu não entendi completamente o que ele tava dizendo. Porque eu acho que você tem que ter uma certa aproximação com o que ele tá falando sobre pra você acabar gostando plenamente ou até mesmo entendendo. O diferencial talvez seja o Warhammer, porque ele é tão focado em ação, você não perde muito da história. E o Warhammer é quase roubo, né? Aquele universo deles é uma coisa maravilhosa. Você não precisa saber quem é o Titus pra você gostar daquela história. O mesmo funciona com o Unreal. Mas o Outer Worlds, por exemplo, eu acho que ele deixa muita coisa pra trás. Ele tem uma sensação de ser muito raso, sendo que Outer Worlds, com todos os seus defeitos, ele é um mundo bem construído. Concorde sofre da mesma coisa. Até o Exodus, que eu achei um episódio muito bacana. Ele tem até um quê de interestelar ali, envolvendo... Ele trabalha com o tempo, é muito bom. Isso, uma história dramática, com coisa de viagem pelo espaço. Pai e filha. Tempos desincronizados. Então tem muita coisa bacana nesse episódio. Mas visualmente ele é só mais um episódio igual todos os outros. Ele só, de novo, talvez o erro veio no conceito. Ele parece um trailer pro jogo Exodus, que não saiu ainda. Ele vai sair depois do lançamento da série. Então vem de novo aquele negócio de parecer muito com um comercial. Mesmo tendo uma ideia sozinha boa. É uma série que é fraca pra quem não acompanha jogos. Você conhece os jogos, por exemplo, o episódio do Unreal, que é cheio de fanservice. Você acha aquilo o máximo. Mas eu não consigo ver essa como uma série que vai agradar as pessoas que não gostam de videogame. A pessoa tá lá procurando alguma coisa na Amazon, vê, isso aqui, fantasia, dark, ficção científica, parece bacana, vou assistir. E eu acho que a pessoa ou vai ficar viajando ou vai achar tudo muito genérico. E isso não é muito bom. Não. Eu acho que a série falha bastante nesse quesito. Faltou o que faz ela ser algo próximo de Love, Death and Robots. Acho que faltou... variação. Ousadia, originalidade. Personalidade, exatamente. Então pode ser que os episódios que a gente ainda não viu tenham um estilo completamente diferente, mude esse paradigma, mas até o momento é uma série mediana, na minha opinião. Bom, é isso, pessoal. Apesar de a gente ter sido aqui alguns comentários negativos, eu sei que opinião é uma coisa que não é igual para todo mundo, então vocês que assistiram, comentem aí as opiniões de vocês. E para mais ficção científica e outros universos, continuem por aqui no Central Pandora. E nos vemos por outras galáxias.